patriarcado, como a gente falou, o patriarcado aí entendido como a regra do pai, ou seja, né, é a mulher percebida como propriedade daquele núcleo familiar, aquele corpo que passa do pai, vira uma commodity, né? Então aí passa para o marido, enfim, e como isso ainda é muito presente no que a gente chama de inconsciente coletivo, vem da nossa história de dominação do corpo feminino, isso no júri tem um impacto ainda muito grande, né? Porque no júri, como nesses delitos de gênero de uma maneira geral, muitas vezes se tenta justificar a violência daquele agressor a partir do comportamento da vítima. E aí a gente pode falar, a gente falou bastante de família, né? De percepção de família, mas podemos aqui no júri fazer um recorte e falar percepções sexuais, por exemplo. Então, isso acontece nos delitos de estupro, como acontece nos feminicídios, né? Nos delitos que vão ao tribunal do júri. Então, se eu posso atacar a mulher do ponto de vista da sua sexualidade, é algo que, por a sociedade ainda ser muito sexista, ser muito machista, encontra reverberação. Então, o que ela estava esperando, por exemplo, se ela estava no bar, se ela estava na rua até certa hora, se ela estava vestida daquela determinada forma. Por exemplo, nos feminicídios que acontecem, que são muito comuns em ruptura relacional, né? Quando a mulher, enfim, consegue romper o ciclo da violência e se separar e retoma a sua vida. E aí aparecem esses argumentos misóginos, sexistas no ambiente do tribunal do júri. Olha, mas ele encontrou ela com outro, ele encontrou ela no bar, enfim, isso tudo parecendo que o espaço público e o espaço da sexualidade não pode ser ocupado da mesma forma entre homens e mulheres. A gente pode fazer um recorte também que é muito típico do tribunal do júri, é o argumento de infidelidade, seja a infidelidade imaginada pelo companheiro, seja um relacionamento extraconjugal vivido efetivamente por aquela mulher, que também é muito mais verificado relacionamentos extraconjugais vividos por homens e não tem a mesma sanção social a um comportamento. Uma mulher que matar um homem em razão de um relacionamento extraconjugal, ela não encontra aceitação social. E por que um homem aceita? Você sabe, mas ele estava sendo traído. É porque a nossa percepção da virilidade masculina, da sexualidade masculina, o homem viril é aquele que demonstra a sua virilidade a partir da dominação do corpo feminino. A sociedade aceita muito que para garantir que ele continue sendo viril, para garantir que ele continue sendo macho, ele tome as consequências que um homem deve tomar, ou seja, ele vai lá e atinge o corpo da mulher. Então, esses argumentos reverberam muito no tribunal do júri. Quando eu penso assim, se uma mulher matar um homem por questão de infidelidade, ela não vai encontrar solidariedade no tribunal do júri. Por quê? Porque, de maneira geral, historicamente, a sociedade aceita relacionamento extraconjugal por parte do homem. E aí eu não estou julgando ninguém, são coisas que podem acontecer com homens e com mulheres em diversas possibilidades de vínculo que não cabe aqui no espaço reduzido do que nós estamos falando. O que nós estamos falando é de consequências, como eu sanciono ou reprimo de forma diferente quando é um homem ou uma mulher. Eu posso cogitar que uma mulher que quer romper um relacionamento por qualquer motivo, ela vai ter que procurar a justiça e fazer um divórcio. Mas, em certa medida, no tribunal do júri, eu sanciono que o homem que não aceita a ruptura do relacionamento ou não aceita um relacionamento extraconjugal, que ele pode resolver de outra forma que não o divórcio, ou seja, ele pode resolver com a surra, ele pode resolver com a morte, vamos dizer assim, com a eliminação, a extinção daquele corpo que ofende a virilidade dele. Então, isso é ainda muito assustador.